Shalom, amados, povo lindo do avivamento, graça e paz, muita bênção. É hora da gente dar sequência aí nos nossos vídeos, né, que estamos gravando essa série de ministrações e introduções ao livro aos Romanos. Esse é o primeiro. Vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de Romanos, onde Paulo escreve aos Romanos. Querido, é muito interessante porque o capítulo 1, nós vimos ali Paulo falando sobre a incredulidade e a entrega do gentio às suas concupiscências, aos seus deleites, a entrega voluntária e opcional do homem às suas práticas pecaminosas, mesmo sabendo e então ignorando a existência de um Deus poderoso, santo e intolerável com o pecado, porém que ama o pecador. Após o capítulo 1, Paulo ele entra assim um pouco meio que de sola, sabe? Ele entra um pouco já pegando firme com os judeus. Porque o capítulo 1 de Paulo, de aos Romanos, quando o judeu lê, ele fica feliz, ele fala, nossa, é isso daí. Os gentios não prestam, são pessoas más, incircuncisos de coração, nasceram dessa forma, vão morrer assim. E se fosse numa igreja, talvez estariam dizendo, glória a Deus, usa, Senhor Deus, o seu servo Paulo para ministrar para esses gentios. Aí Paulo vira um pouquinho assim, direciona no capítulo 2 aos judeus. Porque o judeu, ele tinha no seu coração que por ele ser judeu, ele tinha inclusive ele era gabaritado para julgar as demais nações, julgar os povos, julgar os gentios. Gentil é todos nós, todo aquele que não é judeu. Então o judeu se sentia o quê? Gabaritado a julgar as pessoas. E entender que a salvação já lhes era garantida. Aí Paulo entra, irmãos, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não olha para o gentio de uma forma e para os judeus de outra forma. Deus, ele se agrada de um coração quebrantado e contrito. Nesse capítulo 2, o apóstolo ele direciona ao judeu. Só que se nós olharmos para os nossos dias, nós pegamos um pouquinho do que os judeus eram. Às vezes porque servimos a Deus, às vezes porque já temos a nossa fé fundamentada na palavra e até mesmo por termos já um tempo em que caminharmos com Deus, fazemos esse pré-julgamento aos demais, sim ou não? Corremos o risco de ser assim. Agindo assim, nós nos enquadramos nas broncas, no Peniel do apóstolo Paulo, aí no capítulo 2, que ele nos trata no sentido de que a circuncisão, ela deve ser interna, ela deve ser interiormente, ela deve ser no coração, tendo em vista que falar, ou porque nasceu no evangelho, ou porque já conhece, ou porque é judeu, isso não garante a intimidade com Deus. Isso não nos dá passaporte livre e acesso aos céus, às coisas santas, tendo em vista que muitos, como diz o apóstolo no capítulo 2, que muitos falam que não pode, falam que não deve fazer, mas acabam por fazer. E muitos desses acabam ainda sendo pior do que aqueles que de forma alguma fazem. Então, esse capítulo 2, ele é mais essa pegada no pé dos judeus. O judeu ou o crente hipócrita ou o religioso. Aí ele já começa a falar, puxa, já fica meio chateado com Paulo.
E ele prossegue em orientações fantásticas. Você vai se surpreender com esse livro. Eu gostaria que agora você relesse o capítulo 2 com essa visão. Para quem Paulo está falando, quem é que pode se enquadrar ali dentro? E ver até se você não está enquadrado lá dentro. Eu preciso olhar se eu não estou enquadrado lá dentro. A gente tem que ver e tomar as decisões exatas aí de alterações, de mudanças. A circuncisão, irmãos, era uma marca natural do judeu. E o judeu, por ter esse vínculo, né, essa amizade com Deus através de algo que era uma marca que era no seu corpo, eles de fato achavam que isso faria melhor ou faria melhor que os demais. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Nós voltamos em um outro vídeo falando sobre o capítulo 3 e assim sucessivamente. Um abraço especial, Deus abençoe a sua vida. Amém? Fique na paz.